Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo Legal, o podcast do Tejan. Eu sou Amanda Bocão, jornalista da Assessoria de Comunicação Social aqui do Tribunal de Justiça do Amazonas. O objetivo aqui do Papo Legal é descomplicar alguns assuntos e termos jurídicos. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Papo Legal. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Não sei se você já ouviu falar, mas é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente vai explicar um pouquinho como isso está presente no seu dia a dia. Já adianto para você ficar atento aqui que a gente vai te dar algumas dicas de como você pode conciliar esses assuntos aí no seu dia a dia para você ficar atento e evitar golpes. E para conversar com a gente, nós temos aqui 3 convidados que vão ajudar a descomplicar esse assunto. A gente tem aqui o Dr. Igor Campagnoli, presidente da Rede Amazonense de Proteção de Dados. Tudo bem, doutor Igor? Tudo bem, mano. Boa tarde. Boa tarde. A gente tem aqui o Dr. Aldo Evangelista, que é encarregado de proteção de dados da OAB Amazonas. Está certinho, né, doutor? Isso mesmo, Amanda. Boa tarde. Boa tarde também. E o Dr. Emerson Silva, encarregado da LGPD na Prodan. Que, para quem não sabe, só explicar, né, doutor? Que, para quem não sabe, a Prodan é o órgão responsável pelo processamento de dados no Amazonas de todos os órgãos públicos. É isso mesmo, né, doutor? Correto. Boa tarde. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e vamos conversar um pouquinho sobre LGPD. Então, vamos começar o nosso papo. Eu já quero saber se vocês já caíram em algum golpe. Quem quer começar se entregando, falando se já caiu em algum golpe virtual ali, de alguma forma? Acho que todos nós estamos suscetíveis a isso, né? Não tem jeito. Já pessoalmente já tive contas criadas em meu nome, clonadas, conta de celular. Mas mais recentemente, em São Paulo, houve um movimento muito interessante de uma empresa que resolveu comprar, entre aspas, a íris das pessoas. Então, eles estavam vendendo, as pessoas estavam indo lá para, enfim, escanear a sua íris e, em troca, receberiam R$700. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, porque essa sopa de letrinhas, a LGPD, a ANPD, mas no fundo, a gente só está falando de proteger os seus dados, né? Depois a gente pode até discorrer mais sobre o que são dados, mas essencialmente para falar, houve essa operação lá em São Paulo, suspenderam essa compra do escaneamento de íris e muitos se sentiram prejudicados e começaram a tentar entender por que vão utilizar minha íris, para que vão utilizar. Então é esse tipo de situação que a gente tenta evitar e tenta buscar proteger. Para quem não acompanhou, é só importante a gente explicar, né, que estava rolando aí nas redes sociais, que uma empresa americana, se não me engano, né, doutor? Isso. Reuniu ali várias pessoas para escanear a íris ali, que a sua íris é a sua identidade também, né? Como se fosse a sua digital, só que do seu olho, digamos assim. E aí, essa empresa pagou R$700, então, assim, a pessoa vendeu um dado pessoal, né? Então, aproveitando esse assunto, eu queria perguntar do senhor o que é a LGPD, e não só a LGPD, né? O que são dados? Os dados pessoais, dados sensíveis, que tem várias segmentações ali, né? Perfeito. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, como disse, é uma sopa de letras, né? Mas os dados são, na verdade, são representações de informações, né? São informações nossas. Os dados pessoais são informações que são referentes a cada indivíduo, e que nós temos o dever de cuidar dessas informações, mas não só nós temos o dever de cuidar das nossas informações enquanto titular de dados, mas as pessoas que gerem os dados para quem a gente fornece também tem que ter um certo cuidado de como funciona isso. A lei entrou em 2018, começou efetivamente a funcionar em 2020, então já são 5 anos de implementação, e antigamente então a gente navegava por esses dados, fornecia esses dados, era como se fosse, imagina, um rio, em que os nossos dados iam indo para qualquer direção. Hoje, com a LGPD, há canais específicos, com portas específicas em que os dados só são fornecidos mediante autorização das pessoas. Então, quando eu entro num site e me perguntam, esse site tem cookies, então, ainda assim, as pessoas clicam lá, simplesmente aceito, mas sem saber exatamente o que é um cookie, por exemplo, que são informações de texto que ficam no site, ficam preservadas naquele site,
E a ideia de um cookie, por mais que seja facilitar a vida do indivíduo, porque quando eu entrar no site, ele já vai ter algumas informações que vão me direcionar para o serviço que eu quero. Então é como se fosse, mal comparando, um vendedor que tem boa memória. Então, um vendedor que eu vou pela segunda vez naquela loja, ele já sabe o que eu quero, como é que eu gosto, qual é o pedido que eu gosto de fazer. Então, na internet também é assim. Só que esses cookies, eles têm uma limitação. As políticas de cookies, como é que eu vou fazer isso? O que eu vou armazenar? Eu só vou armazenar durante a sessão? Eu vou armazenar para sempre? Ou eu posso também estar falando de uma rede social que vai compartilhar esse cookie para outras empresas? Então, são questões que os dados, claro, eles remetem a toda essa gama de informações que nós disponibilizamos, desde a nossa data de aniversário, nosso endereço, nossos batimentos cardíacos, quando eu estou usando o smartwatch, por exemplo, e isso é muito valoroso para as empresas, isso tem um valor agregado muito grande. Então, quando se vende um escaneamento de íris por R$700, é muito, é pouco, é aquilo que você vai disponibilizar. Por que a NPD entrou nisso? Porque a NPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, entendeu que o oferecimento de um dinheiro, foram mais de 500 mil pessoas que ofereceram suas íris para escaneamento. Então, quando você oferece dinheiro para aquele fornecimento de dados, a pessoa começa a perder a distinção, o discernimento necessário para se eu posso ou não posso vender esses dados, até que ponto que eu posso alienar algo que é tão caro para a gente, né? Então, a gente está falando de íris, como mencionaste, Amanda. A íris é um reconhecimento, uma identidade também. Mas acho que é importante também os colegas, o que vocês acham sobre isso, sobre esse... Inclusive, vocês darem essa visão, né, de vocês sobre... Porque se vocês pararem para pensar, é muito louco alguém chegar e falar, vou te dar R$700 para escanear a sua íris, e aí você assina um documento, não sei, e você perde ali a dimensão, né, de onde que isso pode parar. O que nós, falando até de roubo ou métodos de ataque, o método que eles estavam utilizando era um método de ataque, isso que nós temos que entender. Eles se utilizavam de engenharia social para adquirir os dados dessa pessoa. Então, eu vi várias entrevistas, inclusive, deles abordando e dizendo por quê, não, mas você tem que dar, não, mas olha, vai ser interessante para isso, para aquilo outro. É, inclusive, um método de ataque, engenharia social, que o vendedor estava falando, né, conduzindo, né, para a pessoa poder passar os seus dados pessoais. Agora, quanto a tipo de ataque, quem nunca sofreu um ataque? Exemplo, eu nem lembro a última vez em que entrei num banco para fazer algum tipo de serviço. Né? Imagina internet banking hoje, né? Isso, imagina os jovens de hoje, nessa nova geração. Eles nem sabem o que é um banco grande. A minha filha, ela fica até chateada. Ai, poxa, por que eu tenho que ir no banco? Que coisa mais retrógrada. Né? Eu tenho que ir no banco para resolver isso. Né? Por que eu não resolvo pelo celular? Aí eu digo, minha filha, embora tenha esses banquinhos, né, quem sobrevive, quem dá manutenção são os bancos grandes que dão manutenção para esses pequenos estarem sobrevivendo. Né? Por trás do pequenininho tem um Itaú, tem um Santander, tem um Bradesco que sustenta esses pequenininhos digitais. Porque ela sofreu um ataque, eu também sofro esse tipo de ataque, que é o normal de clonarem o nosso cartão de crédito. Eu já tem ficado cada vez mais comum, né, infelizmente. Isso, mais comum. O que você tem que fazer? Que eu posso orientar? Né? Que vocês utilizem o número do cartão digital. Todo banco você pode gerar o número digital, em vez de usar o número desse cartão físico. Isso vai colocar algum bloqueio que eles não vão te clonar mais? Não, mas quando clonar, vai clonar o digital, você tira aquele cartão virtual, cria um novo, né? Não dá a burocracia de você ter que solicitar um novo cartão de crédito físico. Né? Isso é comum e a gente tem que estar monitorando, né, o extrato bancário o tempo todo para ver se teve, porque os golpes acontecem assim. Ele não vai debitar um valor grande da sua conta. Ele vai primeiro debitar R$12. Aí daqui a um mês ele debita 2, 10, aí ele vai aumentando. Opa, esse cara aqui não percebeu. Agora eu vou debitar, fazer uma compra grande. Ele faz uma compra grande. Existe um caminho já, um histórico, né? Que a pessoa vai observando, não prestou atenção. Então... E um outro método que eu já fui, eu fui numa empresa aqui em Manaus fazer uma compra de pneus, né? E eu fiz a compra do pneu e meu cartão foi clonado na máquina. Eu digo, opa,
algo de errado não está certo aqui, né? Porque eu usei esse cartão para fazer uma compra de pneu na máquina e o meu cartão físico foi clonado. Eu voltei lá na empresa para informar, né? Olha, não sei o que aconteceu, não tenho como, né, falar o que realmente aconteceu, mas aconteceu isso e tomem cuidado com esse cartão, olhem as máquinas de vocês, verifiquem se as máquinas estão corretas, porque a gente nunca sabe da má fé das pessoas, certo? Então, na questão de roubo virtual, isso todos nós estamos suscetíveis a acontecer. Não existe nada 100% seguro, né? Até para fazer analogia, exemplo, na sua casa, se o ladrão entra pela fechadura, aí você vai modificar a fechadura, você vai aumentar a quantidade de fechadura, você vai botar câmera, você vai botar cerca elétrica, você vai botar um cachorro. E isso que a gente vai na segurança da informação, é da mesma forma. A gente sofre um ataque, verifica qual foi a vulnerabilidade, mitiga a vulnerabilidade, coloca uma nova proteção e acha que está tudo bem, mas não, né? A pessoa que vai fazer um ataque, ela vai procurar qual foi a vulnerabilidade que o Emerson ainda não investigou e ele não conseguiu detectar. É nessa vulnerabilidade que ele vai fazer esse ataque. E falando nessa questão de vulnerabilidade, queria perguntar para o doutor Aldo, que o doutor Igor também falou, sobre essa questão da LGPD, né? O que mudou de 2020 para cá, que entrou em vigor de fato em 2020, né? Mas o que mudou de 2020 para cá, de fato, assim? Porque, como você falou agora, a gente ainda está se adaptando, mas sempre vai existir alguma vulnerabilidade, né? Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, doutor Igor. Desde já, parabéns pela iniciativa do TJ, do Papo Legal, tentando levar educação digital, que está por trás disso, na verdade, é isso. Como você bem falou, né, tentando descomplicar essa linguagem tanto técnica da área da TI, né, como técnica da área jurídica, né, e dialogar não só com os servidores, mas também com os usuários do serviço do TJ, mas com a população em geral. O que acontece? Na verdade, a nossa sociedade hoje, a gente fala que a gente está sendo digitalizado, a gente está na era da datificação, onde tudo vira dados. A linguagem essencial do computador é a linguagem binária, a linguagem do 0 e 1, até o momento isso ainda não mudou. Se futuramente, com a computação quântica, isso vai mudar, isso é futuro. Mas os nossos dados estão correndo a todo momento. Se eu mandar uma mensagem para você no mensageiro mais famoso, que é o WhatsApp, ele vai passar de servidor que está fora do Brasil, outra vez vai passar por satélite, para chegar a você que está aqui do meu lado. E você parar para prestar atenção, basicamente a maioria das nossas relações hoje humanas, dos serviços, estão no mundo digital, estão sendo datificados. E as maiores Big Tech que nós temos hoje, maiores que eu digo no sentido de usuário e no sentido de valores também, algumas aí já valem até mais de $1 trilhão, tanto a americana como as Big Tech chinesas, justamente elas são da forma que estão por tratar os nossos dados. Porque a maioria dos usuários acha que quando a gente usa na sua grande maioria, essas redes sociais digitais, que você não está pagando ali nenhum valor monetário, nenhuma mensalidade ali, você não paga, mas na verdade você está pagando com nossos dados. Que a todo momento a gente está compartilhando nossos dados e quando a gente instala esses aplicativos, esses apps, ali no termo de uso, na política de privacidade, a gente já autoriza, que a gente nunca lê, né? Essa que é a verdade. A gente já autoriza essas empresas fazerem o que quiserem com nossos dados. Então, justamente, elas são o que são porque elas estão usando os nossos dados. E de fundo, não me prendendo muito na questão histórica, que surge essa preocupação na história da humanidade em relação à proteção de dados. A proteção de dados e a privacidade também, que desagou justamente, a gente tem hoje a proteção de dados é um direito fundamental na nossa Constituição Federal e também a nossa lei brasileira, né, que é de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.708, que justamente regula a questão da proteção de dados e da privacidade aqui no Brasil.
E todos os entes, que eu posso dizer assim, todas as pessoas jurídicas, todos os CNPJs são obrigados a se adequar, seja lá ente particular ou seja os órgãos públicos também. Todos precisam se adequar. E aí vem esse desafio, né? Porque, na verdade, ao a gente se debruçar a legislação, ela não diz, na prática, o passo a passo de como essas pessoas jurídicas assim fazerem para se adequar ao LGPD, mas a grande maioria estão buscando, estão se movimentando, tanto as pessoas jurídicas de direito privado como as pessoas de direito público, buscando uma forma de se adequar à legislação. Porque todos os prazos da legislação que haviam no passado para se adequar, todos já passaram. Todos se atualiza com muita frequência, até porque também a questão das redes sociais, né? Elas se atualizam com muita frequência e os órgãos têm que se atualizar com mais frequência e está cada vez mais rápido esse fluxo, né? Porque, na verdade, além das instituições, seja pública e privada, elas estarem se digitalizando, podemos assim dizer, seus serviços, a documentação, todos estão digitalizando, para alguma forma ali utilizar aquilo como o melhor serviço dentro da sua empresa, do seu órgão público, até para fins de arquivo público. Da mesma forma também nós, quanto titular de dados, que o titular de dados somos todos nós pessoas físicas vivas. Tá bom? A LGPD se aplica às pessoas vivas, tá? Então, só um adendo que não vou perder esse gancho, que é muito importante. Gente, LGPD se aplica a pessoas físicas vivas em dados pessoais, né? Ali, RG, comprovante, o seu endereço. Então, é basicamente isso que a LGPD se aplica. Seria isso, né? Ela protege os dados de todos nós, titulares de dados, que somos nós pessoas físicas vivas, né? E aí, justamente, os dados pessoais, dados pessoais sensíveis, como ele fala na própria legislação. E os dados, eu posso dizer assim, de forma mais simplista, seria como se fosse a menor partícula. Por isso que eu falei do 0 e 1 ali, dos bits, tá entendendo? Porque quando você faz uma união de dados, aí você gera informação. E por que eu estou falando isso? Porque a LGPD, apesar que em 2018 ela fala em dados, e se a gente pega a lei de acesso à informação, que é a lei de 2011, ela fala em informação, justamente já dando esse olhar dessa união de dados, você gera uma informação. Aí você falou do CPF, justamente seria um exemplo de um dado pessoal ali já que você identifica diretamente uma pessoa. Um CPF, o nome da pessoa, né? Mas você pode, como eu falei, nessa associação de dados, gerar uma informação que você vai chegar até uma pessoa, que é justamente o dado pessoal identificável, entendeu? Identificável porque você associa aqui várias informações, você chega até uma determinada pessoa. Então, ali a pessoa disponibiliza, um exemplo, né? A pessoa disponibiliza ali o CPF ou o RG, e aí a pessoa, através daquele dado, ela consegue ter acesso a vários outros dados, inclusive aos dados sensíveis, né? Que a gente pode dar o exemplo, inclusive, de tipo sanguíneo, né? Que também é um dado sensível. Eu estudei sobre esse assunto para vir para cá. Tá sabendo muito, é isso mesmo. O dado sensível, porque é algo mais íntimo, mais particular de cada um ali, dado sensível ali, a sua informação ali em relação a alguma comorbidade, uma informação religiosa, política, algo mais particular seu que esse dado sensível, então há uma preocupação de ter uma proteção maior quando a gente está tratando de dado sensível. E aí não me avançando, mas aqui, concluindo o início da minha fala aqui, aí se vem essa preocupação de como essas empresas, ou todos os CNPJ, seja pessoa jurídica, privada ou pública, estão coletando, estão tratando nosso dado, porque quando a gente fala tratamento de dado, é a palavra gênero para tudo que acontece em relação ao dado dentro ali do ente que está com nossos dados, como é que é feito, tá entendendo? O que é feito, é nessas interrogações que a gente se pergunta no dia a dia, quanto cidadão, quanto titular de dados. E aí essa confiança que as pessoas jurídicas precisam passar para nós titulares de dados. Não, realmente nós temos os seus dados e nós estamos tratando dessa forma aqui e você pode ficar com total segurança e confiança nos dados que nós temos seu aqui e estamos tratando.
Inclusive, eu queria pegar esse gancho e perguntar para o doutor Emerson. A Prodan, a gente já conversou aqui, né, que a Prodan é responsável por todo o processamento de dados do governo do Estado. A gente consegue, doutor, mensurar a quantidade, o volume de informações que circulam nos bancos de dados, porque é de todo o estado do Amazonas, né? Então, assim, exemplo, se um dado fosse uma bolinha de gude, quanto em espaço físico teria, assim, de dado de todo o estado, de órgãos públicos, no caso, né? Que é o que a Prodan é responsável, né? Certo. Eu queria, inclusive, desmistificar algumas coisas em relação a isso, né? Porque o que acontece muito no governo do Estado. Primeiro, a Prodan, ela não é o controlador do Estado. O controlador dos dados do Estado é o próprio cliente que é subordinado a alguma instituição. Tá? Exemplo, a Prodan ela é apenas o operador dos dados em alguns casos, né? Ela é controlador dos dados dos colaboradores da Prodan. E embora ela sendo o controlador de dados dos titulares da Prodan, ela não é o dono do dado. Quem é o dono do dado é o titular do dado, tá? Porque acontece muito da instituição achar que é controlador ser o dono do dado. Não, ela é responsável por tratar o dado em nome do titular do dado. Então, quem tem a autodeterminação informativa, né, quem é o dono do dado, é o titular do dado. Tá bom? E aí a Prodan está justamente para oferecer essa segurança para quem está oferecendo o dado, né? Que foi isso que o doutor falou, né? Isso, O exato. CNPJ, ele oferece ali, o órgão, né? Oferece essa segurança para que a pessoa física possa deixar ali os seus dados, mas também sendo o titular do dado de acordo com o que é necessário passar de informação também, né? Isso. E sendo o operador, exemplo, a Prodan não pode passar informação para nenhum ente do qual ele não seja o controlador. Por exemplo, a Secretaria de Educação não pode solicitar um dado da Secretaria de Segurança só porque dentro da Prodan que está processando todos os dados. Não podemos, né? Ele tem que solicitar direto para o ente que é o controlador do dado. Isso acontece muito dentro do governo do Estado, mas é por conta da informação mesmo. Eles não sabem dessa informação, não sabem quem são os papéis dentro da NPD, né? Os atores dentro da NPD. Tem 4 atores principais ali. O controlador, que no caso eu estou dando um exemplo da Prodan, que ela é controlador dos dados subordinados aos seus titulares. O operador é quando eu estou tratando dos dados em nome do controlador, e o titular, que é quem tem autodeterminação informativa. E, além disso, tem uma pessoa aí nesse papel que não é um agente de tratamento, vamos deixar bem frisado, o encarregado de proteção de dados, ele não é um agente de tratamento, né? Logo, ele não está executando nenhuma das etapas que o Aldo acabou de explicar, né, dentro do tratamento, que é a coleta, o processamento, o compartilhamento, a retenção e a exclusão dos dados pessoais. Ele não participa, né? Ele apenas é o consultor, ele é a pessoa que é consultado. É um guardião, assim. É o guardião que está lá sendo um consultor do titular, sendo o fiscal. Ele é o fiscal do titular, ele é o fiscal do controlador, ele é o fiscal do operador, ele é quem responde para a NPD quando há alguma solicitação, tá? Então, é nisso que a gente tem que ter cuidado. Então, a Prodan controla todos os dados do governo como operador. Então, ele opera, ele é custodiante dos dados do governo, né? Sendo custodiante, a Prodan tem cerca de 1 petabyte de dados sendo processados. Mas dentro desses dados... Só uma interrupção, que a gente precisa explicar esse termo, que a minha capacidade aqui de informática, ela vai o tera. Eu só conheci até o tera. Só para a gente explicar o que é peta? É petabyte. Petabyte. 1 petabyte é igual a 1000 terabytes. Então, 1000 terabytes é igual a 1 petabyte. E fazendo uma analogia, se cada dado fosse uma gota de água, seria mais ou menos a 1000 piscinas olímpicas cheias d'água. Muita coisa. Essa seria a quantidade de dados que nós processamos como custodiante. Queria deixar bem claro para que os nossos ouvintes entendam que se você é da SEDUC e quer um dado da SSP, solicite diretamente para a SSP. A Prodan não vai lhe responder, até porque contratualmente, né, nós não estamos, digamos assim, obrigados a compartilhar nenhum dado pelo qual a Prodan não é controlador do seu dado. É interessante essa visão, Emerson, porque
é importante dizer que alguns órgãos eles exercem mais de uma função. Então, eles têm uma função, uma finalidade específica. Então, o Tribunal de Justiça, vou dar o exemplo do Tribunal de Justiça. Sim. O Tribunal de Justiça, ele administra ele atua como administração pública, então ele contrata pessoas, ele contrata empresas, ele tem esse acesso a esses dados, assim como a Prodan vai ter também, vai contratar uma empresa. Então, no contrato de uma empresa, por exemplo, ele tem que colocar algumas informações que são públicas, como o doutor Aldo colocou. Existe uma diferença entre a questão da lei de acesso à informação, de um lado, que exige que a gente divulgue, publicize muitas coisas, e os dados sensíveis, e também a utilização da proteção desses dados. Então, eu não preciso, por exemplo, colocar o CPF do meu contratado dentro de um contrato. Antigamente era assim, se você for analisar até 2018, até antes, você colocava muitas informações ali que são endereço da pessoa que está assinando. Então, algumas informações não são necessárias. Verificar de fato o que é necessário, né, ali dentro. Então, assim, por outro lado, o Poder Judiciário ele tem essa função de administração pública, mas ele também tem uma função de julgar. Então, vem informações externas, então o advogado entra com um pedido, vai ser processado ali dentro do Poder Judiciário, vai ter uma contestação, então todo esse processo. Então, se você tem que ter acesso à informação? Tem. Então, mas ele é controlado. Então, hoje não é qualquer pessoa que acessa um processo. Então, eu tenho dados processos que são sensíveis e sigilosos por sua natureza, sempre foram e continuam sendo. Então, por exemplo, o processo de violência doméstica. Se o agressor ele tiver acesso, por exemplo, à informação de um novo endereço da vítima, ele vai acessar aquele endereço, vai acessar aquela informação e potencialmente aquela vítima está botando em risco a sua segurança. Então, não é só a segurança no aspecto digital, mas segurança no aspecto físico também. Então, é importante dizer isso, porque, às vezes, a OAB, por exemplo, a OAB também ele vai fazer a seleção de seus novos advogados, vai fazer uma espécie de um concurso. Então, também vai ter que ter as informações. Antigamente, você colocava ali, como qualquer outro concurso público, o CPF da pessoa e o nome da pessoa em seguida. Hoje já não se faz mais assim. E são aprendizados, com o tempo, é amadurecimento que se faz. Então, antigamente, os nossos dados cabiam num disquete que era 2.7 megas, que a gente está falando aqui de petabyte. Então, assim, uma coisa muito maior. Então, é isso que é importante colocar também, que há uma distinção entre as duas. Então, quando o Emerson fala que não, a Prodan ela é titular de dados, de alguns dados, sim, mas não é de todo o estado do Amazonas e não é de como vai funcionar a operadora na maioria dos casos. É isso. E aí, eu queria aproveitar para lhe perguntar sobre essa rede amazonense de proteção de dados que o senhor preside, né? Ela teria essa função? Qual que seria essa função dela, né? Como que funciona? Quem que integra? Teria essa função mesmo de estar ali fiscalizando também, digamos assim? Então, a rede é um órgão maior, né? Então, assim, ela congrega, é uma iniciativa da desembargadora Vânia, daqui do Tribunal de Justiça. O co-presidente é o doutor Aldo, que está aqui também. Nós dividimos essa atribuição. Obrigado. Dos encarregados de dados. Mas a ideia é que a gente consiga reunir boas práticas, identificar como nós estamos, em que estágio nós estamos, mas, de qualquer maneira, o objetivo dela é centralizar boas práticas, entender como cada órgão está e tentar estabelecer planos de ação para que nós possamos avançar, porque não é só o titular de dados que ainda não conhece muito bem. Às vezes é o próprio órgão, as próprias pessoas jurídicas que ficam um pouco perdidas, é normal que isso aconteça, é uma coisa muito nova, mas a gente precisa caminhar para frente. Então, a ideia da rede é juntar essas pessoas, que a gente possa trabalhar de uma forma em que a gente avance para isso. A gente vai prever também algumas iniciativas que eu acho que são importantes, de esclarecimento para as pessoas, para a sociedade como um todo. Estava até conversando com o Emerson, falar com o doutor Aldo também, da gente ir para as escolas, para mostrar para essa nova geração que não tem a dimensão do que qual é a importância de um dado. Então, a gente está vivendo uma sociedade onde as crianças e adolescentes estão cada vez mais inseridas em redes sociais. E as redes sociais, por excelência, como o doutor Aldo também já mencionou, o Emerson também, elas existem e são alimentadas por dados que nós fornecemos. Então, eu não chego para um estranho aqui, vou ali no ponto de ônibus e falo, olha, essa aqui é a foto do meu filho, essa aqui é a foto da minha filha, essa aqui é a foto do meu pai. Mas eu pego uma rede social, deixo uma rede social aberta e mostro foto do meu pai, do meu filho, do meu tio, do meu avô, do meu cachorro, onde eu moro, onde eu estudo. Então, assim, é esse tipo de conscientização que é muito difícil,
mas é importante que a gente comece a fornecer, comece a trabalhar enquanto rede também. E é importante a gente falar isso principalmente para essa nova geração, porque tá tudo no celular. Você tinha dado o exemplo no início, né? Que a sua filha, poxa, tem que ir no banco para resolver isso, que tudo se faz pelo celular e se resolve pelo celular. Então fica uma linha muito tênue entre o que é uma coisa mais tranquila, digamos assim, e o que é uma coisa mais séria, né? Perfeito. Vocês sentem essa dificuldade, no geral, assim, não só da geração, mas de adaptação dentro dos órgãos públicos? Eu acredito que sim, mas acho que é importante ouvir. Dentro do órgão público, exemplo, a Prodan, ela adquiriu mais uma nova certificação. Nós já temos a 27001, que tem cerca de 130 controles de segurança da informação, e recentemente a gente conseguiu adquirir a 27701, que é uma certificação para privacidade e proteção de dados pessoais. Ou seja, são mais 90 controles, são quase 230 controles, né, de segurança da informação. O que são controles? São medidas de segurança da informação, não só segurança da informação, tá? Mas inclusive administrativas, que às vezes problemas administrativos impactam na tecnologia. Tá? Então, claro que nessa nova geração a gente tem dificuldade, inclusive, de passar algumas informações. Mas tem coisas, tem medidas, exemplo, uma medida simples, que a gente chama de medidas de mesa limpa, que é uma medida de segurança da informação. Qualquer pessoa pode adquirir essa medida, né, de não deixar as informações, não deixar a senha grudada, né, no post-it. O post-it ali na tela do computador, né? Vou confessar aqui que eu fazia isso, mas né? Depois do curso da LGPD não faço mais. Exato. Eu já tenho umas medidas muito mais loucas, né? Sou da área de segurança da informação, então, inclusive, já tem um post-it na minha câmera, né? Eu não sei quando é que vão invadir a minha câmera. Né? Então já tem um post-it na minha câmera. Exemplo, celular. Eu jamais vou entregar meu celular para uma assistência técnica. Jamais. Tá? Porque quando eu vou entregar o celular, eu acho que vocês já passaram por isso. E eu voltei na hora e nunca mais fiz isso. Tá? O celular hoje, gente, tem todas as nossas informações, que foi o início da conversa. Tem tudo. Então tá minhas corretoras, tá o meu banco, tá as minhas senhas, tá o meu e-mail, tá o WhatsApp, tá tudo. E primeiro, a gente deixa tudo logado lá e a maioria das coisas são digitais, né, biometria. Aí se engana que acha que por o celular ter biometria, se alguém sequestrar o teu celular, ela sequestra a biometria também, gente. Então com a biometria ela consegue ter acesso, que é o que hoje como eles fazem um assalto, né, de celular. Eu não estou falando de qualquer assaltante, estou falando de alguém profissional que vai pegar o seu celular e vai fazer o que a gente chama de chupa-cabra, copiar, clonar e ter todas as informações. Então, quando você vai numa assistência técnica deixar o celular, a primeira coisa que eles pedem é o quê? Desbloqueia seu celular. Né? Desbloqueia o celular. E eu, então, deixa a senha do seu celular aqui. Digo, poxa, eu já me tremi todinho com essa situação. Eu digo, senhor, muito obrigado. Vou ficar com a minha tela quebrada. Vou ficar com a minha tela quebrada. E qual é o meu... Fico com a tela quebrada até eu comprar um novo celular, porque ele não está me dizendo as questões básicas da LGPD, qual a finalidade, como é que vai ser tratado, onde é que vai ser guardado meus dados, quem vai estar acessando meus dados, se eu vou ter alguma segurança de vazamento de informação daquele dado, que foi a lei da Caroline Dickmann, que veio justamente para isso, por conta desse vazamento. Então, eu não confio, eu tenho um nível muito mais hard, né, a ter cuidados com segurança da informação. Inclusive, tem assistências que já estão se adaptando para isso, né, que já fazem ali toda a troca da tela de uma forma visível ali na frente do cliente, justamente, e o cliente fica lá do lado olhando, esperando para ver se não... Realmente não foi roubado nada ali, né? Passado nada. Muito bem, esse dado, porque ele não fez isso, ele não acordou e decidiu, opa, hoje eu vou ter cuidado com o meu cliente, hoje eu vou fazer na frente dele a troca. Não, é a LGPD que está por trás disso. Por que a maioria dos sites agora tem uma política de cookie? A empresa também acordou e decidiu colocar uma política de cookie? Não, as pessoas têm que perceber que algumas coisas vão mudando por questões legais que vão acontecendo. E o Brasil? Por que o Brasil fez a inclusão da LGPD? Foi porque também ela decidiu ter cuidado com os dados pessoais? Não, porque é questões políticas e questões econômicas. A maioria dos relacionamentos comerciais com a Europa tem que ter uma lei de proteção de dados pessoais. Então, nosso relacionamento comercial,
ele é um pré-requisito ter uma lei de proteção de dados pessoais, tá? E é interessante a gente falar dessa questão, porque a pessoa que ela disponibiliza o dado, ou o órgão público ali que está recebendo, tem direitos e deveres. E eu queria falar um pouquinho sobre a relação desses direitos e deveres, né? Eu, uma pessoa que estou disponibilizando meus dados, por exemplo, quais seriam os meus direitos e deveres? O senhor pode começar, doutor Igor, na sua visão, né? Também como o encarregado da comissão. Bem, claro, o maior direito que você tem é o direito de ter seus dados tratados com segurança e garantindo sua privacidade. O que acontece muitas vezes é que a pessoa abre mão disso. Então, como a gente estava comentando sobre ferramentas de engenharia social ou qualquer outro tipo de situação em que, por exemplo, vamos colocar o exemplo dos adolescentes novo. Então, tá tendo um aplicativo que deixa a pessoa mais velha, e aí a pessoa tira uma foto, fica mais velha. Só que quando ela vai entrar nesse aplicativo, ela fornece uma série de dados, ela fornece sua imagem, e aí aquela foto viraliza, e todo mundo, vamos fazer o desafio de não sei... E aí a pessoa abre mão daqueles dados. Então, Perde o controle totalmente. Exato. Então, é esse tipo de situação que a gente tenta sempre evitar. Nos processos judiciais, da mesma forma, a gente tem que ter um cuidado. Não adianta só o judiciário ter um cuidado. O advogado, quando fizer o processo, também vai ter que ter um cuidado. O Ministério Público também vai ter que ter um cuidado, principalmente quando a gente fala em judiciário, porque são vários atores. Daí a importância da rede, da gente padronizar essas informações. Então, é claro que esses assuntos são assuntos que são muito interligados. Então, a rede social é muito interligada com a LGPD, a inteligência artificial é muito interligada com a LGPD, porque ela funciona basicamente, ela é alimentada com dados que nós fornecemos. E está cada vez mais presente na nossa rotina, né? O uso do ChatGPT é das novas IAs aí que estão sendo bem utilizadas. Exatamente. Ele não funciona, ele não tira dados do nada, ele tira dados que nós fornecemos. Então, se de repente a gente fala de um dado sensível, um processo, de novo, ou de violência doméstica, ou contra criança e adolescente, então as informações, aquilo por mais que se fale, se você for ler aquelas informações que vem no ChatGPT, que você vai assinar o acordo, ali, assinei e tal, vou lá para baixo. Você certamente vai se assustar com a quantidade de informações que você está fornecendo. Então, da mesma forma, o judiciário também tem que tratar as formas adequadas, o Ministério Público também tem que tratar as formas adequadas, a Defensoria também tem que... Então, não adianta só um cuidar. Todos têm o seu dever e os seus direitos em relação aos dados. E interessante isso, você, advogado ou estudante de direito, não compartilha informações do processo com o ChatGPT, tá? Se você estiver construindo ali a sua resposta, né? Você tem uma série de situações que você pode anonimizar dados, mas você sempre tem que ter um cuidado com informações pessoais, principalmente quando você está tendo informações de terceiros, né? Então, o advogado, o juiz, o promotor, o defensor, todos eles estão guardando dados ali que não são seus, na verdade, são dados de terceiros que você está tratando, você está cuidando para que a pessoa confie e dê andamento regular nos seus pedidos. Amanda, na sua visão, assim, né, que está também presente aí junto com o doutor Igor, o que seriam também esses direitos e deveres, tanto das empresas, dos órgãos, quanto da pessoa física mesmo, titular né? de dados. Do titular do dado. Deixa eu só abrir rapidamente o parênteses Claro. entre o que você estava falando aqui, que você deu até um recado ali para os estudantes, né? Ano passado, o Conselho Federal da OAB emitiu uma recomendação em relação ao uso da inteligência artificial na advocacia. E justamente essa preocupação de quando for ali você fazer aquela consulta, aquela pergunta ali, o prompt, que é o comando que você dá ali na IA generativa, né? Você não utilizar os dados pessoais dos seus clientes. Isso está bem claro na resolução, justamente por conta da preocupação da proteção de dados. Os colegas advogados evitarem utilizar os dados pessoais, até seu e dos seus clientes ali na sua conversa ali com a IA generativa. Alguns direitos, até o próprio Emerson já falou aqui na sua fala, autodeterminação informativa, né? A gente titular de dados, saber o que a gente quer com os nossos dados, a gente decidir realmente, a gente questionar com o controlador são todas as pessoas jurídicas, né, em relação ao nosso dado, a gente ter acesso ao nosso dado, por isso a função de nós, encarregados que representamos as instituições, uma das funções é esse diálogo, que o encarregado, é um nome parecido estranho, porque geralmente a gente é acostumado encarregado de obra, né? Mas o encarregado é a palavra que está escrito na LGPD, é essa pessoa que faz essa comunicação, esse diálogo da pessoa jurídica ali, o controlador com o titular de dados.
Então, você quer ter ali acesso aos seus dados, você ter o direito também de saber o que está ali dos seus dados, se o seu dado está correto, você pode retificar, você pode modificar, saber como está sendo feito o tratamento do seu dado. Se você autorizou o seu dado através do consentimento, você também pode revogá-lo. Saber sobre a segurança dos seus dados também, são alguns dos direitos que está claro na legislação, que, claro, o cidadão precisa conhecer e utilizar no seu dia a dia e questionar as instituições, porque aqui saindo um pouco do setor público, o que a gente vê muito quando as pessoas vão, às vezes, em alguma loja, em shopping, comprar roupa ou sempre acontece. Agora de manhã aconteceu, você vai numa drogaria comprar medicamento, que a primeira coisa que eles perguntam, CPF. CPF na nota? Não é nem na nota. Para fazer o cadastro, para ter aí desconto. Aí você questiona, tá, mas você quer meu CPF por quê? Justamente como esse pouco. Qual é a finalidade? Você tem que questionar, entendeu? É até algo que eu faço quando eu ministro a capacitação para alguns setores públicos, já fui convidado para isso sobre adequação na LGPD, para ter a consciência de não só em relação a uma instituição que você está vinculado ali, que você vai levar esse conhecimento do curso, mas no seu dia a dia, entendeu? Você questionar todo momento, estão pedindo esses dados aqui, mas para qual finalidade é que a drogaria está pedindo CPF? É em troca do desconto? Isso está errado. Você pode ir diretamente procurar os órgãos de direito do consumidor. Ou então, um excesso de informação, que também o cidadão precisa se preocupar. Outro dia, isso até foi antes da pandemia, mas eu sempre conto essa história porque aconteceu comigo. Fui levar o veículo para a concessionária para fazer a revisão. Aí chega lá, pediu o cadastro, aí queria saber a minha renda, se eu era solteiro, se eu era casado, isso que eu até brinquei, mas moça, quem vai fazer a revisão é o veículo, não sou eu. Tem necessidade dessa quantidade de dados, ou seja, você já vê que há um excesso de dados que está sendo solicitados que não tem nada a ver com a finalidade. E muitas vezes é para pegar os seus dados ali para verificar se qual a possibilidade de eles te oferecerem um outro veículo, um veículo melhor. Ou repassar para terceiros, que repassar para terceiros. O que a maioria das empresas faz, né? E aí eu questionei, a pessoa disse que não tinha como mudar aquilo e eu não fiz o serviço lá, parei e fui embora fazer em outro local. O que o Tutal está falando é extremamente relevante, porque imagina, a gente está falando de medicamento, que é o exemplo mais comum e mais trivial de todos sobre a LGPD. Foi, inclusive, os primeiros casos que chegaram na NPD foram esses casos de medicamentos, de redes de farmácia. Então, imagina o que é, imagina se um dado desse é vazado. Então, que o CPF do Dr. Aldo, o CPF do Dr. estão vinculados a tais e tais medicamentos. Então, todo mundo vai poder ver quais são os medicamentos que o Dr. Aldo utiliza, ou o Dr. Emerson utiliza, se tem alguma doença vinculada ou não tem alguma doença vinculada, o que essa informação representa para planos de saúde que vão poder encarecer ou não, dependendo. Então, E dependendo do que for, pode até gerar um constrangimento para a pessoa, né? Que Exatamente. Não quer divulgar o tipo de medicamento que usa. Ninguém tem necessidade de saber qual é o medicamento que cada um utiliza. Isso é um dado muito pessoal. É isso que se fala de dados. Porque para que eu vou ter esse dado? Qual é a finalidade de ter essa informação? E é muito comum essa vinculação de fato ao desconto. Ou na loja de roupa, eles falam, só vai poder trocar se você der CPF. Isso é muito comum. Isso também está errado. Está errado. Né, Emerson? Está errado. É você mercantilizar o dado, né? E no caso de estar errado, assim, como esse da loja de roupa, porque realmente é muito comum. Você tem que se dar o seu CPF para você poder fazer a troca aqui e só pode vir apresentando o RG. O que está certo, o que está errado aí? E onde denunciar, né, nesses casos? Como eu falei, a relação de consumo pode procurar diretamente os órgãos de defesa do consumidor, ou se quiser depois o Ministério Público, ou acionar um advogado para entrar com alguma medida também. O mais fácil ali seria o PROCON mesmo, né, o primeiro contato com o PROCON, e aí depois quiser entrar com uma ação, e aí o advogado, né, seria esse o caminho mais ou menos. Uhum. Exato. Seria uma informação importante que no próprio site da NPD tem um guia orientativo para o consumidor. Então, é interessante o consumidor entender quais são os seus direitos, seus deveres em relação à proteção de dados pessoais. Então, foi uma parceria que a própria NPD fez com o Senacom, que está lá, é que fosse o manual do usuário, né, do PROCON.
né, em relação à LGPD. Então, tem todas as A Amanda informações. já vai deixar aí embaixo aí no... Vamos Isso. colocar tudo aqui embaixo para vocês. Coloca essas informações porque é muito comum. E é muito comum também, um exemplo que acontece com todo mundo, é você ser de uma operadora X e uma operadora Y ligar para você, né, oferecendo algum plano. É verdade, muito então, comum que mesmo. direito que você tem? Qual a primeira coisa que você deve abordar? Primeiro, que você não tem relação contratual com a empresa Y. Logo, ela não deveria estar mais tratando seus dados pessoais. E você pede para falar com o encarregado, né? E o que vai mudar? Vai mudar quando todos os titulares começarem a questionar isso. Porque enquanto eles não questionarem, essas empresas que você não tem relação contratual vão continuar ligando para você. E se você não solicitar, né, para falar com o encarregado ou qual o contato do encarregado, que é o primeiro passo, é solicitar quais informações que essa empresa, que está lá no artigo 18, né, que são os direitos do titular de dado pessoal. Então, você solicita as informações. Não tenho relação contratual nenhuma com você? Por favor, me passe as informações que você tem. Esse é o primeiro passo, né? E ela vai passar os dados que tem, você depois solicita a exclusão desses dados. Claro, se você não está com nenhuma pendência financeira com essa instituição Y que você não tem relação contratual nenhuma. Porque se você tem uma dependência financeira, ela tem um artigo da lei, né, que é uma das bases legais para tratar o dado, que é para conseguir ainda manter esse seu dado até que você, né, quite essa pendência financeira. No mais, não tem por que ninguém estar ligando para você se você não tem relação contratual nenhuma. Isso é muito importante, Emerson, você está falando sobre uma rotina que acho que é importante para todos os usuários, fazer uma faxina digital. Eu não tenho mais relação com tal banco, eu não tenho mais relação, então eu quero excluir meus dados. Eu tenho o direito de fazer isso. Então, ainda no que a gente está falando de direitos e deveres, que é muito importante que a gente faça, porque a gente contrata ao longo da nossa vida uma gama de serviços. E aquilo vai deixando as pegadas digitais, ele vai deixando seus dados, vão ficando em cada lugarzinho que você vai passando, então, naquela operadora que eu não tenho mais, naquele serviço, naquela loja que eu não frequento mais, naquela farmácia que eu também não tenho mais relação, ou qualquer outra situação que eu queira simplesmente deixar de ter relação, eu peço para excluir meus dados também, eu tenho esse direito. Só acrescentando aqui, aproveitando esse assunto dos direitos, também a portabilidade, dando Perfeito. continuidade na fala do Dr. Igor aqui, que também é um direito do cidadão, aparecer como essa ideia de portabilidade nas operadoras de celular, Sim. também na proteção de dados você também tem esse direito. Vamos dizer que você usa um plano de saúde, você quer passar para outro, você vai em tal plano, eu quero a portabilidade dos meus dados para outro plano de saúde. E aí vem justamente a organização interna das pessoas jurídicas do CNPJ que precisa estar organizado para compartilhar, podemos assim dizer, fornecer esses dados específicos daquele titular de dados, né? Que alguns não estão, você vai solicitar, eles vão ali passar tempo e não vão fazer essa portabilidade, mas você vai prestar atenção porque não estão preparados ainda para o que a lei determina. Esse tipo de questionamento ainda também, como não é muito comum, aí vamos deixando para depois, para resolver depois. É fundamental essa tua visão, porque como é um direito muito intangível, eu não consigo tocar, não é o direito de alimentação, não é o direito à saúde, então muitas vezes as pessoas ainda não têm a dimensão do que tanto do que representa um dano, a violação do seu dado, mas como eu vou buscar a reparação, quais são os caminhos, se eu sou titular mesmo ou não. Então, isso é muito importante, esse trabalho de divulgação, de informação do podcast, mas de tantas outras iniciativas da OAB também, que foi citada. A OAB, inclusive, criou uma comissão de inteligência artificial muito interessante. E você vai surgindo uma série de dados, uma série de situações que você vai conscientizando e vai ampliando, porque, de fato, não há muitas reclamações. Se a gente for ver dentro da Prodan, dentro da OAB, dentro do TJ, não há, o que há são algumas reclamações pontuais em relação a dados, e que você vai analisar, muitas vezes, em relação ao Tribunal de Justiça. A maioria dos casos são pessoas que querem ver excluídos dados seus de processo, mas são informações básicas, não são, a gente não está falando de informação sensível, então são informações que realmente têm que estar lá. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não têm ainda a dimensão da importância da gestão dos seus dados. Essa fala do Dr. Igor é importante, porque eu advogo com alguns clientes na área de direito digital. E o que eu verifico é muito uma questão, Emerson, do deixar para lá. Por ser essa coisa intangível, alguns deixam para lá, às vezes, pela falta de conhecimento,
Às vezes alguns nem se percebem que foram vítimas de fraude, que os seus dados estão sendo tratados por aí de forma irregular. Outros até sabem, mas não sabem como resolver. Outros até sabem, mas acho que como já passou muito tempo, deixa para lá. Então, a grande maioria essa coisa de deixar para lá. E o que eu quero dizer, não deixe para lá. Corra atrás dos seus direitos em relação a esse mundo dos dados digitais, da proteção de dados, que as instituições estão justamente aqui preparadas para defender o direito dos titulares, e você também que porventura foi vítima, né, de alguma fraude digital, também procure seus direitos, que é assim como resolver. Interessante, é só a gente recapitular aqui os assuntos, né? A gente começa falando o que são dados, né? Os dados, eles são RG, CPF, onde você mora, que são os dados mais comuns, e a gente tem também os dados sensíveis ali, que é tipo sanguíneo e outras informações de saúde, Religião, né? Mais particular, mais íntima. Assim. Algo mais particular, algo mais íntimo. E aí você disponibilizando essas informações, deixando essas informações ali para qualquer pessoa pegar ali, ou então dando assim acesso a um CPF, e aí depois, através daquele CPF, a pessoa consegue descobrir tudo sobre você, inclusive até como o doutor citou, nas redes sociais, que você posta ali várias coisas. Eu não posso falar muito, porque eu também adoro postar as coisas nas redes sociais, mas, gente, a gente precisa ter cuidado em relação a isso. E é muito importante também a gente entender sobre essa questão de buscar os direitos, né? Então, se você passou por um golpe, ou por alguma situação, ou então para você ficar alerta, né? Porque é melhor prevenir do que remediar, né? Então, acho que essa é a mensagem principal. A gente está aqui para ajudar você a prevenir algum tipo de golpe e também para você entender mais um pouquinho de como funciona esse mundo, né, dessa informação didática, que é tudo muito novo, né, de IA, tudo que a gente citou aqui. É interessante também, já que vai deixar disponível, quais são os canais que os titulares de dados podem fazer essa denúncia ou petição, né? Denúncia ele pode fazer de qualquer instituição, ponto, né? Eu quero denunciar a instituição X, ele vai lá, entra no site da NPD, tem um canal específico para denúncia. Ele também, o titular, pode exercer o direito de fazer uma petição. O que é uma petição? É diferente de denúncia. A petição é quando o titular quer fazer alguma solicitação, exemplo, de um controlador dele, e esse controlador não atendeu um dos direitos dele. Então, ele abre uma petição junto ao NPD porque o controlador não quer atender os direitos dele. Então, existem essas duas possibilidades que eles podem estar exercendo como titular de dados pessoais. Então, deixa o link aí disponível, né, para o pessoal, para os nossos titulares, que eles podem estar atuando nessas duas direções, ou fazendo uma denúncia, ou criando uma petição, caso o seu controlador não atenda os artigos do artigo 18, né, o direito dele. Então é isso, gente. Acho que a gente já está chegando ao fim aqui da nossa edição, né? Eu agradeço a todos os convidados, doutor Aldo, que está aqui do meu lado, doutor Igor, doutor Emerson. Muito obrigada pelas dicas. Eu também agradeço à direção do Judiciário Amazonense e a toda a equipe que está aqui, que tem uma galera aqui por trás das câmeras que vocês não estão vendo, mas toda a equipe da assessoria que ajuda também a esse podcast, a essa informação chegar até você. E muito obrigada a você que está aqui nos assistindo, né? Obrigada pela sua companhia aqui no nosso Papo Legal. E não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, se você quer que alguém saiba aí mais sobre redes sociais, sobre a LGPD, todas essas informações para não cair em golpes. Compartilhe aqui o podcast e acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, que a gente também vai postar tudo lá. Eu te espero na próxima edição do Papo Legal. Thank you.